Olá, seja bem-vindo ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2017, estamos começando aí a segunda edição deste ano e estou aqui nas presenças dos repórteres Anderson Fattori e Felipe Simões. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Final de semana que só o torcedor do Água Santa pode sorrir, né? Verdade. Vamos falar muito sobre os times do ABC e confira então agora os destaques do programa de hoje. São Bernardo perde muitas chances e cai para o Santos por 4-1. Santo André é prejudicado em casa e fica no 1-1 com Botafogo. Palmeiras vence clássico contra o São Paulo por 3-0. Água Santa vence Penapolense, aproveita vacilo do São Caetano e assume liderança da Série A2. Bom, então é isso, vamos começar o Diário Esportivo de hoje falando da vitória do Santos sobre o São Bernardo por 4-1, neste domingo no estádio 1º de maio. O São Bernardo até demonstrou um bom futebol no primeiro tempo, jogou de igual para igual, mas quando estava ali 2-1 para o Santos logo fez o terceiro gol, o São Bernardo se abriu, acabou levando o quarto gol. Fattori, uma derrota, claro, nunca é bem aceita, né, benquista por um clube, mas São Bernardo até que tentou jogar de igual para igual com os reservas do Santos, vale a pena ressaltar. Acho que o jogo quando é contra um grande, a derrota já é um resultado natural desde o começo do campeonato, né? Levantou-se uma expectativa porque o Santos entrou com um time reserva e o Santos dos quatro é o time que tem tido mais dificuldade nesse início de temporada, né? E você jogando com um time reserva, a tendência é que o São Bernardo pudesse de alguma forma vencer o jogo, já que estava em casa, enfim. Só que é aquela coisa, a obrigação do grande é sempre ganhar. O time reserva do Santos tem jogador. Certamente a folha salarial do time reserva do Santos é 4, 5 vezes mais cara do que a do titular do São Bernardo, né? Eu gostei de algumas coisas do São Bernardo. O Edno tem jogado muita bola. Eu assisti o jogo, ele mais uma vez tem. O Edno, a bola chega nele, ele faz alguma coisa. Ele sofre uma falta, ele faz o pivô, ele chuta, finaliza. O Alterson também foi muito bem, apesar de ele ser muito. Ele insiste muito na jogada individual, mas ele é um bom jogador. É aquela coisa, o São Bernardo tem que corrigir algumas coisas, principalmente no setor defensivo, setor de meio de campo, mas fez um bom jogo, colocou 4 bolas na trave, né, de se ressaltar, apesar de que bola na trave não ganha, né, mas enfim, para mostrar que teve um volume também de jogo, não ficou só se defendendo. E uma pena o resultado para o São Bernardo, que ficou ali no meio de tabela meio perigoso, né, tá perto da classificação, ao mesmo tempo tá perto da zona de rebaixamento, então há de se cuidar aí nas próximas rodadas. É verdade. Antes de chamar o comentário do Felipe, vou chamar a entrevista do técnico Sérgio Vieira depois do jogo. O nosso colega Luiz Felipe Soares fez uma pergunta para ele, falando a respeito se ele se sentia ainda confortável no cargo, porque alguns torcedores teriam pedido a saída dele após esse 4-1 contra o Santos. Ele não gostou muito da pergunta, na verdade, até falando em contato comigo nessa segunda-feira, ele disse que ele até justificou a resposta dele, mas ouve aí o que o Sérgio Vieira falou para o nosso repórter. Eu acho que é injusto, porque as pessoas não sabem o quanto a gente trabalha e não tem lógica nenhuma, não é? E às vezes a imprensa também vai muito nessa linha, né, da polémica. Isso não ajuda ao futebol, sabe? Não ajuda ao futebol brasileiro, não ajuda ao futebol mundial. Mas é algo que eu como treinador e os jogadores nós temos de saber viver, mas em relação a isso, a pressão para esses torcedores, né, que você falou, que falam, que dizem, eu não ouvi. Eu desconfio mais que uma pergunta típica da sua parte, que eu também respeito, né, porque você também é cobrado para fazer esse tipo de pergunta, mas eu acho que essas coisas têm que mudar, não é só dos treinadores, cobra-se muito a formação dos treinadores, não é só a formação dos treinadores, a formação dos gestores de futebol, dos presidentes, da imprensa, dos torcedores, é a formação de todo mundo para que o futebol seja menos violento, mais educado, seja mais espetáculo, para que este Estado estivesse composto aqui. Por isso, fique tranquilo, porque eu também estou muito tranquilo. Então tá aí a posição do Sérgio Vieira, né, que não gostou muito. E o Thiago Ferreira, presidente do São Bernardo, também falou a respeito desse assunto de troca de treinador, também garantindo a permanência do português no cargo. E escuta aí o que o Thiago falou. Sérgio, como eu disse, desde lá de trás, quando eu não contratei pensando num resultado de um jogo, contratei por um projeto. Ele tem total confiança da diretoria. Está mantido no cargo, sim. Essa é uma pergunta até que não tem muito cabimento se a gente fala de futebol, não só pensando em resultado, mas sim pensando num planejamento, num trabalho. O time tem respondido. Bom, então tá aí o posicionamento de técnico e presidente do São Bernardo. Felipe, o que dá para dizer aí desse 4-1 do Santos em cima do São Bernardo e toda essa situação de permanência ou não? Permanência é com certeza confirmada do Sérgio Vieira. Essa questão da permanência, talvez o Sérgio ainda não tenha entendido completamente como funciona aqui no Brasil, né? Que
alguns resultados negativos já bastam para trocar o treinador. Mas eu acredito que como o presidente deu respaldo para ele, e na minha visão ele faz um bom trabalho, como o Fattori falou, jogou bem diante do Santos, meteu 4 bolas na trave, que, como ele falou, não ganha jogo, mas significa que o time criou, chegou até a área do adversário, porque não se apequenou, né? Em relação ao Santos, foi bom porque o Dorival Júnior fez diversos experimentos, né? E foi bom para o Bruno Henrique, principalmente. Fez 3 gols e ele que vinha jogando, não vinha produzindo muito, teve a chance, aproveitou, ganhou confiança e talvez na quinta-feira, né, pela Libertadores, talvez ele ganhe uns minutos aí para tentar ajudar o Santos a alcançar a primeira vitória na competição. Verdade, o baixinho Hernandes também infernizou ali o lado direito, o lado direito do ataque do Santos, esquerdo da zaga do São Bernardo, fez um auê ali pelo lado. E falando só, finalizando o assunto do São Bernardo, falando do técnico Sérgio Vieira, realmente faz um trabalho diferenciado, é um projeto a longo prazo. Eu acho que a diretoria do São Bernardo está certa em mantê-lo. Apesar de realmente não ser uma prática comum dos clubes brasileiros confiar num trabalho mais longo em caso de algumas derrotas, eu acho que o São Bernardo tem uma atitude certeira em manter o Sérgio Vieira, porque esse ano tem Série D, é uma temporada diferente para o São Bernardo. Eu acho que realmente acreditar e confiar no trabalho a longo prazo é a decisão mais certa. Beleza? E agora mudando um pouquinho para Santo André, né? Mais uma polêmica, mais uma vez o Santo André saiu de campo chiando, diretoria nervosa aí com a Federação Paulista e principalmente com a arbitragem, né, Fattori? O Santo André empatou em 1-1 com o Botafogo que marcou o gol dele numa condição ali irregular, né? O árbitro não deu uma falta que teria sido originada na entrada da área, ele deu a falta do Dudu dentro da área, expulsou o Dudu, foi pênalti, foi gol, e o segundo gol do Santo André, o gol do Henan, ele anulou por impedimento, uma bagunça, né, Fattori, que jogou o Santo André para a zona de rebaixamento. Exato, o Santo André encarava esse jogo com muita responsabilidade, fez um primeiro tempo equilibrado, as duas equipes chegaram com boas chances de gol, o Santo André acabou fazendo gol no final do primeiro tempo. Logo na sequência teve 2 lances que o Santo André podia ter feito segundo ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Segundo tempo, o Santo André estava controlando a partida, apesar de muitas falhas. O Dudu jogou improvisado e ele não conseguia sair junto com os zagueiros. Então, por várias vezes, ele deixou aberto ali o caminho para que se infiltrassem dentro do miolo de zaga e conseguisse sair na frente do Zé Carlos. O Zé Carlos acabou fazendo uma defesa. E na segunda vez, o lance que originou o pênalti, na minha opinião, é um lance até fácil de interpretar. O Francis, ele nitidamente, ele põe o braço na frente do Dudu, tenta impedir a ultrapassagem do Dudu, e depois ele acaba percebendo no momento ali que ele já estava desequilibrado, ele acaba se jogando, não foi absolutamente nada, e o árbitro acabou marcando o pênalti, o prejuízo duplo, porque acabou saindo o gol, e o Dudu, que não fez a falta, acabou sendo expulso, jogou com a menos nos últimos 15 minutos, e ainda assim o Santo André teve forças para buscar um segundo gol com o Henan, estava na mesma linha do zagueiro, a gente viu a imagem paralisada, realmente na hora do lançamento estava na mesma linha, ele acabou dominando, fazendo gol, e a arbitragem acabou anulando, né? Então, assim, são erros capitais. Aconteceu no jogo contra o São Paulo, aconteceu no jogo com o Botafogo. Contra o São Paulo a gente sabia que era um jogo que estava perdido, a gente sabe que era, apesar de tudo que aconteceu durante a partida, mas assim, antes da partida começar, ganhar de um grande fora é muito difícil. Agora esse do Botafogo acho que doeu muito mais para a diretoria, porque era um jogo que o Santo André esperava vencer, tinha tudo para vencer, e 2 erros cruciais de arbitragem acabaram tirando os 3 pontos que hoje tiraria o Santo André da zona de rebaixamento e deixaria até numa condição mais instável no meio de tabela, né? Mas aconteceram. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, o Santo André não pode se esconder atrás desses erros, tem muita coisa para arrumar. O Sérgio Soares está tentando dar um outro padrão para o time, colocou o Thiago Lice, que foi muito bem, acho que foi um dos melhores jogadores do Santo André, mas ele ainda tem que arrumar principalmente no setor ofensivo. Acho que tem alguns jogadores que não estão correspondendo, quem tem entrado também não tem ido bem, acho que ele tem que armar melhor o time ali, não sei como ele pode resolver esse problema, mas do meio para frente o Santo André está com uma carência muito grande de jogadores, né? E a diretoria está buscando um atacante. Em primeira mão também hoje já anunciou a contratação de um lateral esquerdo que veio do Imperatriz do Maranhão, a Elson. A gente vai dar todas as informações na edição de amanhã do Diário, para ter uma oportunidade de deslocar o Fernando Neto para o meio, para ajudar o Serginho na armação, né? Então esse é Elson, sinceramente eu não conheço, deve vir para jogar, porque essa era a ideia, deve vir para assumir a lateral esquerda, e aí o Fernando Neto ser deslocado no meio para a armação lá do Serginho, para ver se dá um pouco mais de ofensividade para o time, que eu acho que neste momento é o que está precisando.
Mais uma vez, antes de pedir o comentário do Felipe, vou chamar a entrevista que o Sérgio Soares concedeu depois do jogo, falando justamente a respeito dos erros de arbitragem, mais uma vez, né, erros cometidos contra o Santo André, e ele fala também um pouquinho do desempenho do time, que ele gostou do que viu no Santo André 1, Botafogo 1. Confere aí. É chato a gente vir aqui mais uma vez bater na tecla de arbitragem, mas hoje você sai com a sensação de que mais uma vez o Santo André saiu de campo prejudicado? Não, sensação não, saiu, né? No lance do gol, eu confesso que achava que estava impedido no pênalti, né? Não estava impedido, mas não foi pênalti, e ainda acabou expulsando o Dudu e tomamos o gol. Então teve 3 situações no lance só que nos prejudicou. O lance do Henan não estava impedido e anularam. Né? Eu gostei do que nós apresentamos, a postura do time foi outra, né? Foi uma postura diferente, isso é importante para você buscar uma reação. E nós fomos, né, prejudicados dentro de casa em 2 lances onde nós poderíamos ou sair com 1-0 ou sair com 2-0. Né? E aí a arbitragem realmente nos prejudicou no dia de hoje. Tá aí a palavra do Sérgio Soares. Felipe, o Santo André agora tem 4 jogos pela frente, 4 pedreiras, né? Quer dizer, esse Paulistão só tem jogo difícil, mas Mirassol, Ponte Preta, Santos e Audax na última rodada, exatamente. Uma parada difícil pro Santo André. Exatamente. O que mais preocupa é isso. O time, como o Fattori falou, até consegue fazer os gols. A arbitragem realmente tá muito ruim. Tem errado muito contra o Santo André. Mas o preocupante é a tabela, né? Agora, que vai ter um jogo contra um grande, que é o Santos, e 2 jogos contra a Ponte e Mirassol, que estão bem no campeonato e estão brigando por vaga, né, na próxima fase. E o Audax é um time que está ali junto, né, com o Santo André, tá na parte de baixo da tabela e também vai querer se salvar, né, claro. Então é muito importante o Santo André dar tudo nessa reta final, porque senão, infelizmente, vai cair para a Série A2, porque é realmente uma tabela muito difícil e jogar contra um grande e dois times que estão bem, e o Santo André não consegue venceu só um jogo, né, no Paulista contra o Corinthians, então vai ser muito difícil. O Santo André precisa mudar de rumo, porque senão ano que vem vai estar na Série A2. É verdade, é uma triste realidade. O Santo André, nesta segunda-feira, disse que tomaria algumas atitudes junto à Federação Paulista por causa desses erros constantes de arbitragem, né, Fattori? Eles não entraram em detalhes, mas disseram que tomariam algumas atitudes, né? A gente está tentando descobrir ainda. A primeira informação que o Santo André apenas disseram que eles fizeram, que tinha que ser feito, falaram com quem de direito dentro da Federação Paulista. Não sei se é exatamente protocolar, uma reclamação, ou fizeram algum pedido em especial. A gente vai tentar apurar durante o dia aí com a diretoria, ver o que foi feito. Mas o Santo André disse lá no jogo, depois a diretoria já havia dito que faria uma reclamação formal, que não vai voltar os pontos, não vai voltar o jogo, não vai acontecer nada. Mas que os próximos árbitros sejam de qualidade e que não né? Ninguém está pedindo erros a favor do Santo André, mas que o jogo transcorra sem nenhum tipo de interferência da arbitragem. É verdade, são pontos que realmente não voltam e vão fazer muita falta para o Santo André. Espero que não façam tanto assim quando o campeonato acabar, pelo menos essa primeira fase, tá bom? Vamos mudar então o assunto agora para o clássico, né? A gente teve aí um Palmeiras 3, São Paulo 0, né, no sábado. Mais um gol de cobertura, dessa vez do Dudu, um gol do Tietê e um gol do Guerra. Palmeiras ganhou por 3-0 esse clássico, Felipe. É incrível, né? Como o Palmeiras faz gol de cobertura, tem feito gols de cobertura sobre o São Paulo nesses últimos jogos, né? 2 contra o Rogério Ceni em 2015, né? Um do Robinho e um do Dudu, se eu não me engano. E o do Dudu agora contra o Denis. Muita gente questiona se o Denis falhou, se ele devia estar adiantado mesmo. Eu escutei o Rogério Ceni falar depois do jogo e concordei com ele. O Denis estava dando opção para o zagueiro ali, né? Porque na intermediária, né, a jogada, você nunca vai imaginar que o lateral, no caso, vai perder a bola, né? E o Dudu foi feliz e viu ele adiantado ali e conseguiu fazer o gol. Só achei que ele falhou no terceiro gol, que ele podia ter sido mais ágil ali na saída de bola. Mas o Palmeiras jogou muito bem, foi absoluto e mereceu a vitória sem dúvida nenhuma. Como você disse semana passada, né? Que diferença faz o Tietê para esse Palmeiras? Exatamente, o Tietê é um jogador que
não é tão valorizado muitas vezes, né? As contratações que vieram milionárias, Borja, Guerra, Felipe Melo, mas o Tietê, ele é um motorzinho, ele faz tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva, ele organiza o time, ele preenche os espaços, é um jogador que sou fã, acho que todo time precisa ter um desse e mostrou ali, né? Além do gol que ele fez, ele tomou conta do meio de campo e foi um jogo que transferiu, né? Antes o São Paulo vinha numa crescente e o Palmeiras ainda vinha com uma certa desconfiança e é um jogo, a gente fala, esse futebol tem essa proeza de mudar de um dia para o outro, né? E hoje acordou com o Palmeiras bem, com a torcida, e o São Paulo com aquela pulga atrás da orelha, pô, será que esse time vai, não vai? É um jogo capaz de mudar todo esse cenário aí, tanto de um lado quanto para o outro, né? Verdade, Palmeiras que tem o compromisso contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores na quarta-feira e o São Paulo que tem o jogo de volta contra o ABC pela Copa do Brasil também no mesmo dia, na quarta-feira. E vamos ver o que vai dar, né? O Palmeiras que empatou o primeiro jogo contra o Sporting Cristal, contra o Atlético Tucumã por 1-1 e o São Paulo que venceu o ABC por 3-1, então são os próximos compromissos aí de São Paulo e Palmeiras. Quem também jogou nesse fim de semana foi o Corinthians, ficou no 1-1 com a Ponte Preta, né? A Ponte saiu na frente, né, com um gol ali do Luca de falta e o Corinthians conseguiu empate com o Léo Santos. Fattori, o Cássio reclamou bastante da barreira no gol da Ponte Preta, né? Precisa ver o que exatamente aconteceu, né? Se ele pediu para abrir ou se realmente jogadores que não montaram a barreira no momento adequado, porque ali era uma falta para ter barreira, obviamente, né? A falta praticamente frontal ali, alguns metros da grande área. O Luca percebeu que a barreira estava desorganizada, fez o que tinha que fazer e o Cássio acabou aceitando com que a bola passasse ali, né? Eu acho realmente precisa entender, o Cássio diz que, né, pediu para montar, enfim, ficou aquele diz que me diz, mas realmente foi um lance complicado e depois o Corinthians teve que correr atrás. A Ponte está muito melhor que o Corinthians. Quando o Corinthians empatou o jogo, a sensação é que a Ponte faria o segundo, né? Então o Corinthians teve a agradecer esse empate aí, conseguiu lá em Campinas, que pelo menos manteve ali o time bem colocado e mantém uma vantagem sossegada ali em relação à classificação, né? O que você pode dizer desse Corinthians, Felipe? Se muito se duvidava do Carille, né? Ele está provando que está conseguindo. Jogar contra a Ponte em Campinas nunca é fácil. A Ponte é muito forte, é um time de Série A do brasileiro também. Tem vários jogadores bons aí, o Potker, o próprio Luca tá mostrando, tá muito bem na Ponte. E conquistar um ponto lá nunca pode ser desprezado, né? E ele tem conquistado os pontos, né? O Carille. Ganhou do Santos no Clássico, ganhou do Palmeiras no Clássico, aquele jogo de expulsão errada, enfim. Mesmo contra as adversidades, ele está conseguindo desenvolver o trabalho dele, está se descolando cada vez mais da sombra do Tite, que ele era o aprendiz do Tite, que ele era o novo Tite, não sei o que, ele está conseguindo fazer o trabalho dele e o Corinthians está bem. No grupo dele está sossegado, deve confirmar a classificação aí no próximo jogo ou nos próximos jogos, sem maiores problemas. E vamos ver agora numa fase decisiva do Paulista aí, como é que o time vai encarar a parte mata-mata do torneio, né? Verdade, o Corinthians que na quinta-feira enfrenta a Luverdense no jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo o Corinthians venceu por 2-0 e deve confirmar aí a sua passagem à quarta fase da Copa do Brasil. Mudando o assunto para o Campeonato Paulista da Série A2, a gente teve aí rodada completa neste fim de semana e a gente teve aí uma mudança na liderança, né? O São Caetano em casa vacilou, perdeu por 2-0 para o Juventus e acabou caindo para o terceiro lugar, Felipe. O São Caetano acabou perdendo a primeira em casa, né? Até então estava 100% jogando no Anacleto. E na minha visão, o Lucas, goleiro, falhou nos 2 gols, né? Eram 2 chutes defensáveis. E ele acabou falhando e o Juventus acabou vencendo. E era um jogo que se esperava que o São Caetano reforçasse, que ia disparar na liderança, que ia continuar ali entre as cabeças. Ainda continua no G4, né, mas que somaria pontos diante do Juventus, conquistaria os 3 pontos. Porque o time do Wilson Júnior, que foi goleiro de São Bernardo, estava ali na zona de rebaixamento, ali lutando contra a Degola e acabou vencendo, né, em 2 falhas do Lucas. Mas muita gente, até alguns torcedores, desde o começo do campeonato, pedem a cabeça do Martins, porque o time às vezes não joga bonito,
Mas está conquistando os resultados, né? O time está no G4 ainda, está em terceiro lugar. O São Caetano realmente não é o futebol mais bonito da Série A2 e abusa muito dos cruzamentos na área, né? Procurando o Lincoln, o Carlão, o Ferreira, mas precisaria, na minha visão, precisaria mudar um pouco isso, parar de insistir tanto nesse tipo de jogada. Mas o São Caetano está lá em cima, é uma derrota que serve de alerta para os próximos jogos, para manter a concentração, ter calma, manter os pés no chão e continuar ali entre os 4. Por enquanto é isso que interessa, aí depois, mata-mata, aí já é outra história. Os gols do Juventus marcados pelo Caiame, ex-Santo André, e pelo Felipe Fattori. Teve até um probleminha ali no fim do jogo com o Lincoln e a torcida do São Caetano? O Lincoln ele tem reclamado que a torcida tem pegado no pé dele antes mesmo da bola rolar. 1 minuto de jogo já começam a criticar. E o Lincoln, a gente sabe, é um jogador que foi bem pelo Bragantino, passou pelo Corinthians, não tão bem, mas é aquele jogador grandalhão que a bola tem que chegar para ele fazer alguma coisa. Ele não vai sair para intermediário para buscar o jogo porque não foge totalmente das características dele, né? Então, e a torcida pega muito no pé dele, né? E depois do jogo, quando acabou, ele foi lá conversar com os torcedores para tentar entender, né? Porque o jogo é em casa, ao invés da torcida apoiar o time, os poucos torcedores que, né, a gente sabe que o Atlético Campeonato não recebe grandes públicos, mas e os poucos que estão lá ainda criticam os próprios jogadores. Acho que o papel do torcedor é apoiar, principalmente nos 90 minutos. Depois acabou o jogo, vai, xinga, briga, critica, já que não, né, como foi ontem, uma derrota em casa, inesperada. Mas durante o jogo, eu acho que produz um efeito ao contrário. Se a ideia deles é atiçar o jogador, perde a confiança, o jogador tem a bola para chutar, ele acaba não chutando, porque se ele chutar e errar, enfim, eu acho que o papel do torcedor é apoiar os 90 minutos e depois sim faz as críticas que tem que ser feitas, né? E o novo líder da Série A2 é justamente o Água Santa, né? Venceu em casa o Penapolense por 3-1 e assumiu a ponta, Felipe. O Netuno tá aí despontando de novo. E era um jogo bem difícil, né? Porque o Penapolense estava ali em cima também. Estava, se não me engano, com a mesma pontuação ou poucos pontos abaixo ali do Água Santa. E o Água conseguiu uma vitória, 3-1, um placar bem considerável. E 2 pontos positivos foram o gol do William, né, no segundo jogo dele pelo Água. Conseguiu deixar a sua marca aí bem no estilo centroavante mesmo. A bola sobrou para ele na área, ele mandou para dentro. E também do Diogo Campos, que foi um reforço que chegou na semana passada, né, nessa última leva aí de inscritos. Foi dele parte da jogada que resultou no gol do William. E ele também bateu o pênalti, né, que acabou selando a vitória do Água. E o trabalho do Jorginho é bastante bom, eu acredito. O time joga bonito às vezes, até dentro das limitações de um time de Série A2, né, que não tem o mesmo orçamento de um time de Série A1. Mas dentro das possibilidades o time pressiona, busca o resultado, é um time muito, muito vibrante, assim. Mesmo com o Inamar não recebendo grandes públicos, como acontecia nos anos passados, o time mantém-se aguerrido, né? E busca o resultado até o final. No jogo contra o Barreto, se não me engano, estava perdendo de 1-0, conquistou aos 50 do segundo tempo o empate. Então isso é um ponto positivo, o time nunca desiste. Ganhando, perdendo, empatando, o time está sempre jogando para frente, tentando fazer 1, 2, 3 para ganhar o jogo e subir cada vez mais na classificação. Água Santa é no caminho certo, Fattori? Eu acho que sim, acho que o Jorginho está feito um grande trabalho, a gente sabe que ele gosta muito de toque de bola e os gols do Água Santa são gols construídos dessa maneira, né? E mesmo quando perde, o Água Santa sofreu aí nessa primeira parte do campeonato com bastante jogadores saindo da equipe e os que entravam deram conta do recado, então mostra que o elenco está na mesma sintonia, né? Não é um elenco desequilibrado. Você perde 2, 3 jogadores, o time cai, né? Então eu acho que o Água Santa, ao contrário do São Caetano, está mantendo uma regularidade mais apropriada para esse momento da competição, que são 19 rodadas de início, né, para se buscar uma vaga nas semifinais. Então acho que o Água Santa tem que testar justamente o elenco, saber as dificuldades, limitações, porque depois que se classificou é outro campeonato. O mata-mata são 2 jogos para buscar uma vaga na primeira divisão, né? E eu acho que o São Caetano está oscilando mais, o São Caetano está tendo mais dificuldade do que o Água Santa. Então mérito totalmente do Jorginho, que ele montou o elenco, praticamente começou do zero, né? Ele escolheu peça por peça ali e está conseguindo manter um conjunto, um grupo coeso
em busca da classificação. Verdade, importantíssimo ter aí o Netuno em primeiro lugar, o São Caetano em terceiro lugar. Acho que o ABC presente ali nas primeiras posições, é isso que a gente gosta, é isso que a gente defende, é isso que a gente quer e espera aí também a recuperação do Santo André. Então hoje um programinha um pouco mais longo por conta de todos os acontecimentos do fim de semana. Destaque final, Felipe? Destaque final é rodada da Série A2 no fim da semana, né? São Caetano e 15 lá em Piracicaba, às 20 horas, e Água Santa e Capivariano aqui no Inamar às 15. São jogos aí para os dois times tentarem se manter ali no G4 e conseguirem somar mais, manter a gordura, né, que a gente fala, e conseguir se classificar para a próxima fase. E você, Fatori? Agora vamos ver a semana do Santo André, como que vai ser. O Sérgio Soares tem a última semana praticamente cheia que ele vai ter, que na semana que vem é Ponte na terça e o Santos no fim de semana. Então, esse novo reforço, o Elson, vamos ver como que ele se enquadra e se integra ao time e se tem uma resposta rápida para jogar lá em Mirassol. Lembrando que o Mirassol e Santo André vão reeditar a final da Série A2 do ano passado e o Santo André tem boas lembranças. Lá em Mirassol ganhou de 1-0, o gol marcado pelo Dudu, que infelizmente vai estar fora porque foi expulso, né? Então vamos ver como se desenha esse Santo André durante a semana, hein? É verdade, é isso aí. Bom, e meu destaque final fica para essa matéria aqui que foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário, matéria assinada pelo nosso colega Rafael Rocha, que fala a respeito de uma possível parceria aí do Grupo DIS, né, que é o Grupo Sonda, com o CAD, o Clube Atlético Diadema, falando a respeito do DIS colocar os jogadores no CAD para a disputa da segundona a partir aí do próximo mês, né, de abril, uma possível parceria que inclusive tem uma reforma lá no Taperinha, mas aí é uma briga porque passa pela Câmara de Diadema, é uma situação bem complexa que vale a pena, tem no site do jornal, também tem na edição impressa, vale a pena conferir essa matéria do nosso colega Rafael Rocha, tá bem completinha, tem palavra da DIS, palavra do secretário de esportes, palavra do pessoal da Câmara, enfim, tá bem completinha, vale a pena acompanhar, tá certo? O Diário Esportivo fica por aqui, uma boa semana a todos e semana que vem a gente tá de volta, tá certo? Um abraço!